Africanos escravizaram 1 milhão de brancos europeus? No Regina Apostolorum Pontifical University do Vaticano em 2006, uma conferência de religiosos e historiadores católicos propôs uma campanha cultural de reabilitação de temas controversos da história ocidental, como cruzadas, inquisição e escravidão, visando revisionar conceitos estabelecidos pela academia sobre estes temas, a fim de propor uma visão mais positiva em relação ao papel dos países ocidentais na história do mundo. Segundo as propostas da conferência, toda uma nova gama de literatura passou a ser patrocinada, reescrevendo a história destes acontecimentos. A Inquisição foi algo positivo, as cruzadas foram guerras defensivas para salvar a Europa do Islã e, finalmente, apesar de africanos terem sido escravizados em massa, também teriam escravizado 1 milhão de brancos europeus cristãos. Talvez a principal literatura que propôs tal abordagem da história da escravidão tenha sido o livro Escravos Cristãos, Senhores Muçulmanos, Escravidão Branca no Mediterrâneo na costa da Berbéria e na Itália, de 1500 a 1800, por Robert C. Davis, que, apesar de não ser inovador num tema já bem conhecido que é a escravidão de europeus no norte da África, foi o primeiro a propor uma cifra tão precisa e alta, 1 milhão de escravizados. Para fazer suas estimativas de 1 milhão de brancos escravizados no norte da África, Davis recorreu a registros que indicam quantos escravos estavam em determinado local em determinada época. Em seguida, estimou quantos escravos novos seriam necessários para substituir os antigos, à medida em que eles iam morrendo, fugindo ou sendo resgatados até a escravidão ali acabar. Mas como o próprio autor admitiu em uma entrevista a Reuters, não é a melhor maneira de fazer estimativas sobre populações, mas, com os registros limitados dos quais dispomos, foi a única solução encontrada. Além de não fazer cálculos da melhor maneira, o autor também baseou sua obra em muita literatura propagandista do período que aborda, tanto das potências inimigas dos estados norte-africanos, como também do gênero literário redencionista, hagiografia escrita por religiosos, repleta de falácias e exageros, que contavam sobre a saga e a manutenção de fé de europeus escravizados no Império Otomano e Norte da África sob incentivo financeiro, o que garantia seu teor extremamente apelativo e, sobretudo, político. Não sendo o que poderíamos chamar de escolha isenta ou historicamente acurada para fontes, não pelos simples fatos de serem cristãs, mas porque, obviamente, são de cunho especificamente difamatório e exagerado. Porém, o que é pior em relação aos 1 milhão de Davis é que, se aplicarmos sua mesma metodologia a outros eventos históricos, chegaremos a números tão fantasiosos quanto os seus. É estabelecido que os cruzados mataram entre 1097 e 1099 por volta de 350 mil pessoas em sua marcha para a Terra Santa. Então, até 1291 teriam chacinado um total de 35 milhões de pessoas. Uma cifra absurda, mas é o que aconteceria se, na falta de dados históricos, ou mesmo na presença deles, mas que não contassem a história que queremos, passássemos a inventar números e aplicar somas. Obviamente, o fenômeno conhecido como pirataria da Berbéria é um fato histórico estabelecido e já muito analisado na academia. De suas bases no Império Otomano e norte da África, corsários muçulmanos capturaram e escravizaram dezenas de milhares de europeus cristãos, até mesmo da Islândia, numa época onde o corso era visto como uma jihad contra as nações infiéis inimigas que faziam exatamente o mesmo com os muçulmanos. Apesar de historicamente transfigurada em Era das Navegações, o que o século XVI também inaugurou foi uma era de escravidão em massa de muçulmanos, que pararam de ser capturados apenas no Mediterrâneo, como na Idade Média, por ordens religiosas especializadas na rapina, como os cavaleiros hospitalários de Rhodes e posteriormente Malta, e piratas cristãos seculares, como também na África Ocidental, Oriental e Oceano Índico pelo Império Marítimo Português, em escala praticamente global. Devido à iconoclastia típica islâmica, você não irá encontrar pinturas e gravuras tão apelativas como as produzidas sob escravos cristãos na Berbéria, ilustrando o sofrimento muçulmano que represente a época. Mas relatos e fontes históricas não faltam. Outra imprecisão na afirmação é a de que foram simplesmente africanos, ou mais especificamente, norte-africanos que escravizaram europeus. Apesar de, obviamente, parte da tripulação dos navios que saqueavam a costa da Europa ser composta por nativos do Maghreb, seus líderes eram tão brancos e europeus quanto os que capturavam e escravizavam. Havia na época um grande movimento de corsários cristãos europeus que se convertiam ao Islã, adotavam nomes árabes e voltavam para saquear nações inimigas na Europa. Isso era chamado nos séculos XVI e XVII de virar turco. Muitos dos grandes líderes corsários do auge da pirataria na Berbéria eram Yusuf Reis, nome do britânico Jack Ward, Ulucci Ali, nome do italiano Giovanni Diogene Galeni, ou Murad Reis, nome do holandês Jan Janson.
E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar seu like, deixar seu comentário, acessar o site da página História Islâmica, onde você vai ter artigos falando sobre os diversos temas que envolvem a história do mundo islâmico. E se você gostou também, não esquece de seguir a página História Islâmica em outras redes sociais, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, e continue acompanhando a página História Islâmica para receber atualizações diárias. E assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Até a próxima. História Islâmica com Mansur Peixoto.